Eu até agora estou tentando organizar o Tico e o Teco, que raramente se conversam, raramente são organizados, para poder entender o que aconteceu nos minutos finais dessa vitória do Manchester City para cima do Liverpool. Cara, que loucura, né? Assim, que loucura mesmo, e que resultado absolutamente gigante. Não só para a campanha do Manchester City, que ainda tenta manter viva e consegue a briga pelo título da Premier League, mas para a história do clube. Porque veja só, desde 1937, o City não vence as duas contra o Liverpool na Liga Inglesa. Desde 1953, o City só venceu 4 vezes aqui nesse estádio pelo Campeonato Inglês. Em 3 com torcida, porque a mais recente antes deste domingo, em 2021, foi, claro, durante aquele horror da pandemia. Então, cara, o City não vencia o Liverpool em Anfield com torcida desde 2003. Mais de 2 décadas, portanto. Então, isso que aconteceu aqui foi muito, muito, muito grande, historicamente, e claro, para a temporada. O Manchester City consegue manter em 6 pontos a distância para esse Arsenal, que parecia se desgarrar depois da enorme vitória da vitória importante, e de uma vitória jogando bem para cima do Sunderland por 3-0. A pressão era muito grande, o Liverpool consegue sair na frente com um golaço absolutamente inesquecível de Szoboszlai, muito parecido com o que ele fez contra o próprio Arsenal aqui no primeiro turno. A bola mais ou menos da mesma distância, da mesma posição, a diferença é que um chute foi para a esquerda contra o Arsenal e o outro foi para a direita. Eu prefiro o de hoje porque é uma pegada mais parecida com trivela do que com a parte de dentro do pé. Mas as duas são mais com o peito do que com as extremidades. É uma técnica muito interessante de Dominique Szoboszlai. Queria que um dia ele explicasse isso pra gente. Mas foi um golaço, absurdo do Szoboszlai. O Liverpool, que tinha praticamente não entrado em campo no primeiro tempo. Era um primeiro tempo que o City merecia ter feito algum gol, ter ido para o intervalo com a vantagem no placar. No segundo tempo, no entanto, o City mais uma vez cai e o Liverpool começa a jogar e começa a criar tudo e começa a perder gols mais imperdoáveis do que os gols perdidos pelo Manchester City no primeiro tempo, com Ekitike e Wirtz principalmente. Mais um jogo muito ruim do Salah, com exceção de um passe genial de trivela para o Ekitike perder essa chance que eu estou me referindo nesse momento. E aí o Szoboszlai ele consegue fazer esse gol. E, cara, parece que tudo ali iria trazer contornos para uma vitória relativamente tranquila do Liverpool. Né? O segundo tempo controlado, o Manchester City, depois de um gol do meio da rua daquele jeito, como é que você volta para o jogo? E o City voltou. O City não só voltou para o jogo, mas o City ele consegue, com a liderança e a influência de Bernardo Silva, do nada, num soluço de vida no segundo tempo, empatar. O Szoboszlai dorme no lance e deixa o Bernardo em condições. E no segundo, quem vacila é o Alisson, que faz um pênalti que não dá para fazer. Não pode sair tão afobado para cima do Matheus Nunes. É pênalti bem marcado. E Erling Haaland marca o primeiro gol dele em Anfield com a camisa do Manchester City. Eram 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado. E agora ele consegue esse gol, que é o 21º dele em toda a Premier League, se isolando ainda mais na artilharia da competição. Erling Haaland faz um pênalti de quem tem que ter peito, meu. Tem que ter costa larga, porque a pressão naquele momento, o City precisava vencer, tá? Sair daqui com 9 ou 8 pontos de distância para o Arsenal ia ficar muito ruim. Ia ficar muito ruim ainda aqui com muitas rodadas pela frente ainda, né? 13. Mas ia ficar muito ruim. E aí depois dos 2-1 ainda tem aquele lance que o VAR alonga o fim do jogo por muito mais do que a gente esperava, que é o Liverpool tentando fazer o gol, tentando
emular com o Alisson o Trubin do Benfica, não consegue. No contra-ataque o Manchester City consegue fazer um gol com o Cherki, mas o Haaland primeiro sofre a falta, depois faz a falta no Szoboszlai e por isso o VAR tem que mandar voltar. Tecnicamente está correto, mas eu entendo que tem muita gente que está pedindo, cara, uma falta anula a outra, deixa o gol rolar. Não foi gol, o gol foi anulado, vermelho para Szoboszlai, que talvez, racionalmente, agora deve estar pensando, por que eu fiz a falta? 3-1, 2-1, tanto faz. Agora eu estou desfalcando o meu time, que já não tem lateral direito para as próximas rodadas, mas enfim, no calor do momento é difícil você tomar uma decisão. Vitória enorme, enorme do Manchester City, enorme. Vamos entender as ramificações psicológicas dessa vitória nas próximas rodadas, tanto para o Manchester City como talvez para o Arsenal. Mas foi uma vitória muito, muito grande. Para o Liverpool, Arne Slot cada vez mais pressionado, tá? E Xabi Alonso tá de bobeira na praça, lembremos.